esses vídeos estejam estimulando você a procurar por si mesmo o que a Bíblia tem para falar ao seu coração, ao seu contexto de vida. E hoje a gente vai ver o segundo livro de Reis, que é a continuação do primeiro livro que a gente viu na semana passada. E enquanto o primeiro livro contou a ascensão e glória de Salomão e a divisão do reino em dois, o segundo livro de Reis conta o declínio e a queda tanto de Israel, que era o reino do norte, como de Judá, o reino do sul. A gente viu no primeiro livro que o reino, que antes era único, foi dividido em dois no reinado de Roboão, filho de Salomão. O reino do norte ficou sendo chamado de Israel, ou Efraim, e o reino do sul ficou sendo chamado de Judá. Todos os 19 reis de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E dos 20 reis de Judá, somente 8 fizeram o que agrada a Deus. Por isso, por causa da corrupção e da idolatria do povo e dos seus governantes, Deus enviou profetas, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, para que advertissem o povo a que voltassem aos caminhos de Deus, que ele prometia perdão, prometia restauração, prometia uma nova vida para eles. Mas isso foi em vão. Profetas que atuaram no reino do norte foram Elias, Eliseu, Jonas, Oséias e Amós. Profetas que atuaram no reino do sul foram também Amós, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias e Jeremias. Nesse segundo livro, a gente vê que o reino do norte acabou sendo invadido pelo Império Assírio, que era a grande potência militar da época. E esse Império Assírio tinha uma política de todas as vezes que invadia um reino, ele tirava parte do povo dali e misturava entre todos os outros reinos que formavam o império. E levava gente de todos esses reinos para o novo local conquistado. Com isso, Samaria, que era a capital do reino do norte, se tornou um misto de gente de todos os lugares. E esse pessoal tentou aprender a cultuar o Deus do local. A partir daí surgiu um culto todo misturado, todo esquisito, que fez com que, até a época de Jesus, os judeus não se dessem bem com os samaritanos. Apesar da queda do reino do norte, o reino do sul não teve jeito também. E alguns anos mais tarde, acabou sendo invadido não pelo Império Assírio, mas pelo Império Babilônico, por ordem de Nabucodonosor, que levou cativas várias pessoas dali de Judá, deixando na terra somente os pobres e o profeta Jeremias, que ficou lá por respeito. E o autor provavelmente foi o profeta Jeremias, que foi testemunha ocular do cerco e da queda de Jerusalém, em 586 a.C., que é a data provável da escrita. O nome do livro em hebraico é Ueamelech, que significa sendo rei, que são as primeiras palavras do livro de 1 Reis, que forma um só, junto com esse no cânon hebraico. E em grego, o nome dele é Bibloi Basileion, e significa livro dos reinados. E ele conta da morte de Acasias até o cativeiro babilônico. E os versos-chave do livro, que resumem a sua ideia principal, estão lá no capítulo 17, versos 9, 13 e 20. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-lo da sua presença. Como o livro pode ser dividido? Eu coloquei 3 partes. A primeira é o ministério de Eliseu, que é o sucessor de Elias. Vai do capítulo 1 até o capítulo 8. A segunda parte mostra o declínio e o cativeiro de Israel. Vai do capítulo 9 ao 17. E a terceira, que vai do capítulo 18 até o fim do livro, no capítulo 25, mostra o declínio e o cativeiro de Judá. E como a gente pode ver Jesus aí? Principalmente na pessoa de Eliseu, aquele que foi precedido por Elias, ungido pelo Espírito Santo no Rio Jordão, com um ministério cheio de milagres e cuja morte salvou vidas. No capítulo 2, versos 9 a 14, fala assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Eliseu respondeu: faça de mim o principal herdeiro do seu espírito profético. Elias disse: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu
respondeu: pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Ali foi o início do ministério dele, quando ele recebeu o poder do Espírito Santo, no Rio Jordão. No capítulo 13, versos 20 e 21, fala assim: Eliseu morreu e foi sepultado. Tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Sua morte salvou vidas. E lá no Evangelho de Mateus, falando a respeito de Jesus, no capítulo 3, versos 1 e 2, fala assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No verso 16 fala: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Jesus também foi ungido no Rio Jordão. No capítulo 11, verso 14, Jesus fala assim de João Batista: se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Essa era uma profecia que estava lá no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e que a gente vai ver mais pra frente. Essa profecia diz que Elias virá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Jesus estava explicando para os seus discípulos. João Batista era como se fosse Elias. E no capítulo 20, verso 28, Jesus fala assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, mostrando como a sua morte trouxe vida. Que lições a gente pode tirar daí? A primeira está na história de Naamã, um general sírio. Os sírios sempre foram inimigos de Israel. E Naamã era um general muito bem sucedido, mas que tinha um problema. Ele tinha lepra. E na casa de Naamã havia uma menina que era israelita e era escrava dele. Essa menina poderia muito bem ter ficado calada, com ressentimento, querendo vingança de Naamã. Mas ela falou para ele: na minha terra há um profeta e ele poderia curar o Senhor. Essa história está lá no capítulo 5. Por causa disso, Naamã foi para Israel com uma grande comitiva, cheio de presentes para Eliseu. E chegando lá, ele esperava que houvesse aquela pompa toda, que Eliseu saísse, respeitosamente o recebesse, aquela coisa toda. Só que Eliseu nem saiu de casa. Mandou um recado pelo seu servo para dizer: manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ficar curado. Naamã ficou indignado, porque Eliseu só mandou um recado e falou: os rios da Síria são muito melhores do que esse rio todo feio, barrento. E não queria entrar no Rio Jordão. Mas um dos seus subordinados chegou para ele e falou: meu general, se o profeta tivesse mandado fazer alguma coisa bem difícil, o senhor não teria feito? Ele só mandou o senhor mergulhar 7 vezes. Que mal pode haver nisso? Vamos pelo menos tentar? Naamã parou, pensou: tem razão, eu vou. Foi lá, mergulhou 1 vez, não aconteceu nada. 2, não aconteceu nada. 3, não aconteceu nada. 4, 5, 6, nada. Quando ele mergulhou na 7ª e se levantou, a pele dele estava igual a pele de bebê, totalmente curada. Naamã ficou super feliz, super grato, queria dar os presentes para Eliseu. Eliseu falou: não, eu não vou aceitar nada disso. E Naamã falou no versículo 15: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. E ele fez esse pedido para Eliseu: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho de me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E Eliseu respondeu: vá em paz. Essa história de Naamã ensina pra gente, primeiro, a gente às vezes não reconhece a bênção de Deus porque a gente está esperando uma coisa, e quando Deus manda outra, a gente simplesmente não percebe, se recusa a aceitar. Não, Deus não me mandaria assim. Meu irmão, minha irmã, você pode estar perdendo a bênção de Deus simplesmente porque está vindo embrulhado num papel diferente daquele que você espera. Outra coisa é que Naamã sabia das obrigações que ele tinha, e apesar dele ter se convertido, ele falou: olha, será que Deus pode relevar isso? Pode me perdoar por isso? E Eliseu disse: pode. Vai em paz, meu filho. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que entende os motivos. Ele saberia que se Naamã se ajoelhasse ali, não era para adorar nenhum outro
Deus, mas só por causa do seu ofício. E Deus compreendeu o dilema de Naamã e Deus deu paz para ele. Uma outra lição está na história do rei Joás. Joás era filho de um dos reis de Judá, mas a sua família foi exterminada por sua avó Atalia, que usurpou o trono e mandou matar todo mundo. Só que o sacerdote Joiada escondeu Joás, que ainda era uma criancinha, no interior do templo. Protegeu Joás e o criou, esperando que ele crescesse um pouco mais. Quando Joás tinha 7 anos, no capítulo 12, conta que ele começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. No verso 2 fala: Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Isso mostra que, apesar dele ter só 7 anos, quando se tornou rei, por ter sido bem orientado, ele foi um bom rei para Judá. O problema é que depois da morte de Joiada, ele se desviou. Então nem sempre a gente permanece nos caminhos de Deus só porque serve a ele desde criancinha. É um caminho em que a gente precisa perseverar até o último dia da nossa vida. E uma última lição é que às vezes a gente, porque não se submete à vontade de Deus, pode atrair sobre nós e as outras pessoas algumas coisas ruins. O rei Ezequias, no capítulo 20, ficou doente. E o profeta Isaías foi enviado por Deus para lá para avisar a ele que ele iria morrer e para colocar todas as coisas dele em ordem. Ezequias chorou e fez uma oração. Pediu a Deus no verso 2: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E chorou amargamente. Quando Isaías já estava indo embora, Deus mandou que ele voltasse lá no palácio e falasse para Ezequias. Isso que está no verso 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. E Ezequias ficou bom e viveu mais 15 anos. O problema é que depois que Ezequias morreu, quem reinou em seu lugar foi Manassés, que foi o pior rei de todo Judá. No capítulo 21, fala assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Em primeiro lugar, se ele tinha 12 anos, é porque ele nasceu dentro desses 15 anos que Deus deu de vida a mais para Ezequias. Se Ezequias tivesse aceitado aquela vontade que Deus tinha manifestado primeiramente por meio de Isaías, Manassés não teria nascido. Mas Manassés nasceu. E olha como foi o reinado dele. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. E fez muitas outras coisas. A história conta que, por ordem dele, o profeta Isaías foi colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio. Ele foi o pior rei. Será que não teria sido melhor Ezequias ter se submetido à vontade de Deus e morrido quando Isaías disse que isso ia acontecer? Bom, esse é o resuminho de 2 Reis. Na semana que vem a gente vai ver o primeiro livro de Crônicas. Não perca!